espírito, a carne querendo fazer o que ela quer, e o espírito querendo que nós façamos o que Deus quer. E quem vai vencer essa briga, amados? Né? A gente fala assim, não, Deus vai vencer. Não, a briga é nossa, né? Deus não briga com Satanás, Deus é senhor de Satanás. Deus manda e Satanás obedece. Deus é senhor de tudo. Agora Deus deu a nós o livre-arbítrio, a condição da gente fazer as coisas corretamente. Agora a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver alimentado espiritualmente. Porque se o alimento espiritual não for parte da nossa vida diariamente, como é que a gente vai vencer a carne? Como é que a gente vai vencer as necessidades deste mundo? Quando o salmista fala que tem sede de Deus, é porque ele fala, não, preciso do Senhor, preciso estar na presença do Espírito Santo, preciso realmente chegar até Deus, né? Se você for ler o Salmo 42, você vê que ele é bem maravilhoso, porque é um momento em que ele percebe que está distante do Senhor e fala assim, olha, eu quero estar na presença de Deus, né? E o Senhor, amados, toda vez que a gente busca Ele em espírito e em verdade, Ele é Deus que nos responde, Ele é Deus que fala conosco, Ele é Deus que nos capacita, né? Ele é Deus que age na nossa vida, né? A Bíblia fala assim que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus, lá no Isaías 59. Mas também a Bíblia fala assim que temos um advogado, Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos tirar de toda injustiça, para andar conosco. Fala assim, vem para o meu lado que eu vou andar contigo e você vai ser vencedor para a glória do nome de Jesus. Amém? Voltando então aqui na nossa história lá no tempo de Eliseu, Eliseu encontra os filhos do profeta numa situação de fome, né? Numa situação de passando necessidade. E ele chama o seu servo e fala assim, se eles estão com fome, eles precisam de alimento, vamos alimentá-los, né? E aí, Eliseu chama o seu servo e fala assim, prepara ali uma sopa para eles, né? Eles estão com prepara uma sopa para eles, né? E ele vai preparar essa sopa, né? O verso 39 fala que ele saiu no campo para colher algumas ervas ali, para preparar a sopa, né? É interessante que, se a gente pensar agora no mundo espiritual, esse servo, o papel desse servo de ir lá preparar a sopa é o papel nosso. Nós somos, espiritualmente falando, responsáveis por preparar um alimento para esse mundo. A Bíblia fala para a gente compartilhar essa palavra, para que ela seja compartilhada e pregada aos 4 cantos da terra. Então isso é compartilhar alimento. Essa responsabilidade de compartilhar alimento é algo que Deus tem para a nossa vida. Agora, essa preparação, ela pode ser muito boa e dar um alimento muito bom, ou pode não ser boa e dar um alimento muito ruim. Inclusive um alimento, como foi o caso aqui, que estava o quê? Envenenado. Depende de quem? De quem está preparando. Então assim, se nós preparamos um alimento espiritual para a nossa vida, se nós preparamos o alimento espiritual para a nossa família, para aqueles que estão à nossa volta, para a nossa igreja, para as pessoas que estão no mundo, se nós somos responsáveis por isso, eu preciso saber preparar esse alimento, eu preciso que esse alimento seja bom. Eu não posso compartilhar um alimento espiritual que não seja bênção, que não traga vida. Esse alimento que foi compartilhado aqui no início, ele trazia o quê? Vida ou morte? Morte, tem morte na panela. Eles falaram, olha, tem morte, foi preparada aqui uma sopa, foi preparado um alimento, mas ela estava envenenada, ela não estava boa, ela não edificava. E se você pensar, amados, no mundo de hoje, não é tão difícil você olhar alguém preparando um alimento espiritual, falando em nome de Deus, trazendo coisas, às vezes, com a Bíblia até, e falando de pontos que, olha, aquilo ali não é alimento espiritual bom. Se você olhar, abrir a internet hoje, se você prestar atenção, você vai ver muita gente compartilhando alimentos que era para ser bom, mas que não é bom. É alimento que, ao invés de vida, vai trazer morte. Alimento que não estão de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Agora, como é que a gente faz então para fazer um alimento bom? Como é que eu me preparo? Como é que eu posso ter certeza que eu estou compartilhando com meu irmão, com minha família, com minha casa, o alimento bom, o alimento espiritual bom, né? Eu tenho que estar
alguns requisitos a gente tem que viver, tem que ter para a gente conseguir compartilhar esse alimento bom. A primeira coisa, tem que estar alimentado, né? Não tem como eu falar ou entregar aquilo que eu não tenho. Eu preciso receber de Deus primeiro. Eu preciso estar cheio de Deus primeiro. Eu preciso estar em comunhão com Deus primeiro. Eu preciso estar na presença de Deus primeiro. Esse alimento espiritual, ele tem que fazer parte da minha vida. Eu tenho que estar alimentado. Jesus, lá em João 4,34, vai dizer assim: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus estava dizendo assim: eu me alimento da vontade do meu Pai. Essa vontade do meu Pai é o meu alimento. E por causa disso eu consigo compartilhar desse alimento com outros. Então o primeiro ponto para que a gente consiga compartilhar um bom alimento é a gente ter esse alimento em nós. É a gente estar alimentado. Não é isso? Você já imaginou? Você vai para um restaurante, o chefe de cozinha está lá fazendo a sua comida, e esse chefe de cozinha está há 2 dias sem comer. Vai ser bom? A possibilidade de um erro ali é muito grande. Por quê? Porque ele não está alimentado. A gente tem que estar alimentado para a gente poder compartilhar o bom alimento. E o bom alimento, como Jesus falou, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. O nosso alimento está na palavra do Senhor. Ele é o nosso pão, Ele é o nosso alimento. Jesus é o nosso alimento. Eu preciso me alimentar de Deus. Eu posso comer a panqueca com aveia, com mel, com uma pitada de sal, com ovo. Vai ser bom para o meu corpo? Vai ser bom para o meu corpo. Mas se eu não tiver Jesus na minha vida, se eu não tiver Espírito Santo na minha vida, se eu não me alimentar de Deus, a minha vida espiritual vai se manter, amados? Não vai se manter. O nosso alimento tem que estar, a nossa vida espiritual tem que estar alimentada com Deus. Se a nossa vida espiritual estiver alimentada com Deus, a gente vai conseguir viver nesse mundo, a gente vai conseguir fazer as coisas que a gente tem que fazer, e a gente vai conseguir também compartilhar desse alimento para outras pessoas. Agora, interessante sobre o servo. A Bíblia fala assim que o servo de Eliseu vai lá buscar as ervas para fazer o guisado, para fazer a sopa, né? Cada tradução traz aí para fazer o alimento para os filhos dos profetas. E aí ele pega a minha versão fala barra brava, outras versões traz outro nome, enfim, traz um alimento que não devia trazer, traz uma comida que não era comida, era veneno, e ele coloca aquilo na panela. E a Bíblia fala por que ele faz isso. Porque eles não as conheciam. Ele não conhecia aquela erva, ele não conhecia aquele alimento, e ele pegou sem conhecer e comeu. Ou ele pegou sem conhecer e compartilhou com outros, e colocou no alimento, e colocou na panela, e aquilo, ao invés de trazer vida, trouxe morte. Se a gente pensar no mundo espiritual, como é que isso acontece? Será que a gente está tendo cuidado em, antes de colocar as coisas na nossa vida, passar pelo filtro dessa palavra? A Bíblia fala assim que aquilo que o Deus tem para a nossa vida, né? Tem um texto que diz assim, que a paz de Deus seja árbitro nos vossos corações. Será que a gente sentiu paz de Deus? Será que, como a irmã falou aqui, né, eu senti uma paz ali, foi tudo bem? Será que a gente tem feito isso, tem clamado ao Senhor? Ou se o alimento que esteja chegando até nós, não, eu fui em algum lugar, ou eu fui em uma igreja, eu fui onde quer que foi falado, e eu tomei aquilo para a minha vida, mas vem cá, isso está de acordo com a palavra? Esse alimento é bom mesmo? Agora, se você pensar em nós entregando o alimento para outras pessoas, ou esse alimento espiritual, será que a gente está entregando o alimento espiritual verdadeiro? Será que a gente está entregando o alimento espiritual que realmente vem do Senhor? Será que isso realmente é bom? Porque o servo de Eliseu não queria matar ninguém, o servo de Eliseu não queria fazer mal para ninguém, mas ainda assim entregou um alimento ruim, ainda assim colocou veneno na panela. Por quê? A Bíblia fala, porque ele não conhecia. E tem um texto que você conhece muito bem, né? Oséias 4, verso 6, que diz lá, o meu povo é destruído por falta de conhecimento.
Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Olha o que Deus está falando aqui nesse texto. Olha, eu te chamei para você compartilhar a palavra, eu te chamei para você ser bênção na vida de outras pessoas, eu te chamei para você transmitir o alimento espiritual a outras pessoas, mas vem cá, porque te falta conhecimento, eu estou te rejeitando. Porque você não está se alimentando desse alimento, porque você não está buscando conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Mateus 22, 29, Jesus ainda fala assim: vós errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha como esse texto é forte para a nossa vida. Eu falo para mim, para nós que compartilhamos a palavra, para nós que queremos viver segundo o Evangelho, para nós que falamos de Jesus para uma pessoa, para nós que compartilhamos Jesus com o nosso vizinho, com o nosso amigo, né? Então a gente precisa ter um tempo de conhecimento, a gente precisa ter um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento na palavra do Senhor. Porque se a gente não tiver, a gente não vai conseguir compartilhar esse alimento, a gente não vai conseguir ser bênção na vida de alguém, né? Agora sim, estar alimentado e ter o conhecimento não é tudo. Por quê? Porque o chefe pode estar muito bem alimentado lá no restaurante, ele pode ter um conhecimento muito bom de como fazer a comida, mas se ele não fizer a comida, não adianta nada, é verdade? Você vai ficar lá na mesa esperando chegar a sua comida e não vai chegar. Mas como assim? O chefe está bem alimentado, está bem. O chefe conhece, ele sabe de tudo. Ele é muito bom em fazer comida, ele é muito bom em preparar alimentos. Mas se ele não fizer, não adianta nada. Tem que colocar literalmente a mão na massa, né? Deus nos chamou para a gente colocar a mão na massa também, para a gente fazer, né? Mateus 9,37 vai dizer assim: então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas os trabalhadores são poucos. E quando a gente pensa em seara, a gente pensa assim: mas eu não sou um pregador que vai lá para frente pregar, eu não sou. Mas a seara, amados, não é isso. A seara não é estar à frente, não é estar com o microfone, não é ser pastor, não é ser obreiro, não é ser isso, não é ser aquilo. A seara é fazer a vontade de Deus. A seara é transmitir Jesus pelo seu testemunho, pela sua palavra, pelo seu jeito de fazer. A seara é falar para um amigo seu, falar: olha, vamos à casa do Senhor. Isso é cumprir a vontade de Deus, isso é fazer a obra do Senhor crescer, isso é ser bênção. Porque muitas vezes a gente quer limitar: não, esse trabalho é o trabalho dos evangelistas, esse trabalho é o trabalho dos pastores, esse trabalho é o trabalho da missionária, esse é o trabalho de uma ou de outra pessoa na igreja. Não, é uma obra que é nossa, amados, e que a gente só vai ter oportunidade de fazer aqui na terra. Só aqui na terra. A gente, quando chegar no céu, amados, não vai ter ninguém para você pregar. Não vai ter ninguém precisando de ouvir sua palavra, não vai ter ninguém precisando de perceber na sua vida Jesus. E hoje a gente pode fazer isso. Hoje a gente pode compartilhar Jesus de diversas maneiras, seja na nossa fala, seja na nossa atitude, seja no nosso sim, seja no nosso não, seja a gente fazendo as coisas corretas, seja a gente sendo exemplo para todos. Isso é compartilhar Jesus também com esse mundo. É o mundo percebendo que há em você algo diferente, e esse algo diferente é Jesus. Tem que colocar a mão na massa. Eles fizeram o alimento estava ruim, né? E Eliseu é chamado, fala: Eliseu, a gente tem um problema, e é um problema sério, né? Quantas vezes a gente tem um problema sério? E a melhor coisa, quando a gente tem um problema sério, é clamar por Deus, né? Eles foram clamar por Eliseu, que Eliseu era quem tinha o relacionamento com Deus, que era o profeta, e fala assim: Eliseu nos ajuda, e Eliseu vai ajudá-los. E não sei se vocês perceberam como que Eliseu resolve o problema, né? Tinha um alimento ruim na panela. E ele pega, e como que ele resolve esse problema? Ele fala assim: me traz aí farinha. É farinha na versão de vocês? Umas versões diz farinha, outras dizem assim: traz comida. Traz um alimento bom. Ele pega o alimento bom e joga lá na panela. Porque é o alimento bom que vai
tirar o alimento ruim. É o alimento bom que vai transformar aquilo que era ruim em bom. Combate-se o alimento espiritual falso com o verdadeiro, né? A Bíblia fala assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Está acontecendo coisa ruim? Faz o bem, né? Por que Jesus fala assim: se teu inimigo tiver fome, dá de comer; se tiver sede, dá de beber? É meu inimigo. Sim, é teu inimigo. Não te deixes vencer o mal pelo mal, mas vence o mal com o bem. Começa a fazer o bem, começa a fazer coisa boa. Está tendo morte, está tendo briga, está tendo confusão, está tendo coisa ruim. Começa a fazer coisa boa. Começa a agir de maneira boa, começa a dizer palavra boa, começa a falar: Jesus te ama, começa a falar: olha, eu vim aqui, eu quero te dar aqui um presente, eu comprei um presente para você, está aqui, eu vou te dar. Você não precisa nem falar o nome de Deus, faz uma atitude assim, começa a fazer coisa boa. E que você vai ver que esse ambiente ruim, que essa coisa ruim, que essa morte na panela vai desaparecer em nome de Jesus. Vai desaparecer porque Deus nos deu condição, amados, de sermos transformadores de lugares, de ambientes, de situações. Como? Não se deixando vencer pelo mal, mas vencendo o mal com o bem. Não, mas está me caluniando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Faz o bem, porque esse bem vai vencer esse mal em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Ele põe o alimento bom lá na panela, e o alimento bom vai transformar esse alimento ruim, né? Para quem tem a versão de farinha aí, que é nordestino, fala assim: a farinha é o alimento bom mesmo, né? Põe a farinha lá, que o Nordeste faz muito isso, né? Toda coisa põe uma farinha que tá bom demais ali, resolve tudo, né? Agora, interessante que Deus tira o mal, Deus cura o mal que tinha na panela, né? Deus é fiel para tirar o mal, amados. Deus é fiel para tirar o mal. Começa a colocar coisa boa e o mal vai sair em nome de Jesus. Marcos 16, então 2 versículos, 17 e 18, vai dizer o seguinte: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Já foi falado sobre cura aqui, né? Afinal, a gente vai estar orando para cura também em nome de Jesus. Cremos no Deus que cura, cremos no Deus que faz milagre. E esse texto vai falar que se comer alguma coisa mortífera, não vai fazer dano, não vai fazer mal. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Porque o Senhor é Deus que vai cuidar da nossa vida. É um sinal que vai seguir ao que crê. Tem uma história bíblica lá em Deuteronômio que fala de um homem chamado Balaão. Já ouviu falar em Balaão? Balaão era um profeta que ouvia a voz de Deus, mas que tinha um compromisso com as coisas do mundo, com os tesouros do mundo, né? Que queria muito ganhar o tesouro do mundo, né? E aí ele é contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Fala assim: Balaão, topa amaldiçoar o povo de Deus? Ele só pergunta quanto que é. Quanto que é? Exatamente a fala dele é o que a gente diz: pagando bem, né? Aliás, esse ditado, amado, não deve se aplicar à nossa vida de maneira nenhuma. E Balaão fala assim: vai pagar bem? E o rei dos Moabitas fala assim: vou pagar bem. Está aqui um caminhão de ouro aqui para você. Fala assim: então é comigo mesmo.